Olá, vamos conferir os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal, aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está começando. Hoje com os principais momentos das sessões dos dias 22 e 23 de junho de 2016. Karina, na verdade, estamos na penúltima edição deste programa Plenárias para o primeiro semestre de 2016. Na próxima semana, nós teremos as últimas sessões, na quarta, na quinta-feira e também na sexta-feira, o encerramento do semestre. E aí também, por consequência, o último programa do semestre. No mês de julho, nós teremos os principais momentos deste primeiro semestre de 2016. E para esta penúltima semana, destaques importantes, a começar, Karina, da questão da aceitação de mais uma denúncia contra o deputado Eduardo Cunha. E nesse caso, ele supostamente teria cometido outros 4 delitos, segundo o Procurador-Geral da República. Crime de corrupção passiva, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e falsidade ideológica para fins eleitorais. Nesse ponto, os ministros, por unanimidade, acabaram reconhecendo que haviam indícios suficientes, elementos de informação suficientes trazidos na denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República para se instaurar mais uma ação penal contra Eduardo Cunha. A sessão da quarta-feira foi inteiramente destinada à análise dessa denúncia, apresentado o relator e o voto dos demais ministros, e inclusive os agravos contra a decisão do ministro Teori Zavascki, que teria determinado o desmembramento do processo para que a esposa e filhas de Eduardo Cunha respondessem às acusações feitas pela Procuradoria, não aqui no Supremo Tribunal Federal, em razão delas não terem a prerrogativa de foro, por não exercerem uma função pública que justificasse a manutenção do processo aqui no Supremo. E contra essa decisão do relator, agravos justamente para que o plenário pudesse decidir pela manutenção ou não. E o plenário acabou decidindo que quem deve processar e julgar tanto a esposa quanto a filha de Eduardo Cunha deve ser a Justiça Federal do Paraná, onde estão concentradas a maior parte das investigações envolvendo a Operação Lava Jato. Nesse ponto, ficaram vencidos apenas ministro Dias Toffoli e ministro Gilmar Mendes, mas acaba havendo, então, nesse caso, o desmembramento do processo. Isso na quarta-feira. Na quinta-feira, eu gostaria de perguntar, Karina, salientar um aspecto sobre o que você vai falar agora nesse nosso panorama inicial. Além de ser a questão do crime privilegiado sendo julgado como crime hediondo, existe uma curiosidade, que é o fato de que era uma decisão que estava caminhando num determinado sentido e houve uma reviravolta praticamente com a chamada evolução de votos de diversos ministros. Já havia uma votação que acabava demonstrando que o Supremo acabaria confirmando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça com relação à hediondez do tráfico privilegiado, que nada mais é do que uma modalidade de tráfico de entorpecentes que prevê uma causa de diminuição da pena do agente se ele for considerado primário, tiver bons antecedentes, não estiver inserido no âmbito de uma organização criminosa. Então, há circunstâncias em que poderia ser aplicada essa diminuição da pena para o tráfico privilegiado, e o que se buscava nesse habeas corpus, que já vinha sendo julgado e que já havia sido interrompido pela segunda vez em razão de um pedido de vista, cujo voto foi apresentado, o segundo voto do ministro Edson Fachin foi apresentado na sessão desta quinta-feira, caminhava, como você disse, no sentido de manter a decisão do STJ. Mas, na quinta-feira, uma reviravolta com o reajustamento do voto, principalmente do ministro Edson Fachin e os demais ministros que ainda não haviam votado, no sentido de se entender que não pode ser considerado, ou pelo menos não se deve ser considerado hediondo, o tráfico privilegiado nos termos como previstos na lei de drogas. Até o ministro Luiz Fux, que de uma certa forma disse, veja, o tráfico privilegiado é uma criação da doutrina, essa nomenclatura. Mas o que ficou caracterizado pela maioria de votos que foram confirmados na quinta-feira é de que
seguia-se o voto da relatora, a ministra Carmen Lúcia, no sentido de que o legislador não quis dar a esse traficante, que muitas vezes, até o ministro Ricardo Lewandowski disse, muitas vezes são mulheres que servem como mulas, como pessoas que vão transportar essa droga e acabam, de uma certa forma, pegas e acabam sendo condenadas por esse tráfico, e o legislador não quis dar a elas essa punição severa como dos crimes hediondos. Então, afastada por votação por maioria, em habeas corpus não se trata de uma decisão vinculante a princípio, mas acaba se abrindo um precedente no Supremo Tribunal Federal para que essas pessoas já condenadas por tráfico nessa modalidade privilegiada possam ter uma diminuição da pena e possam até ter alguns benefícios previstos na Constituição. Os crimes hediondos na Constituição, eles são considerados inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou de indulto e de anistia, afastando a hediondez. Essas pessoas que foram condenadas por essa modalidade poderiam alcançar esse tipo de benefício e, inclusive, ter a possibilidade de progredir no regime, sair do fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto, em um lapso temporal menor, já que, afastada a hediondez, 1/6 da pena já cumprida, poderia haver uma solicitação de progressão dentro dos critérios objetivos para essa concessão. E não são só os objetivos que são analisados pelo juiz no momento de análise do pedido da progressão de regime. Mas há um lapso temporal menor do que o previsto na lei dos crimes hediondos. A lei dos crimes hediondos prevê que, se o réu for primário, ele tem que cumprir pelo menos 2/5 da pena. E, se ele for reincidente, 3/5 da pena para se poder progredir. Afastada a hediondez do tráfico privilegiado, 1/6 da pena já cumpridos poderia ter esse réu o direito, ou esse condenado, o direito a solicitar essa progressão de regime. Então, várias circunstâncias benéficas em prol do condenado acabam sendo acarretadas com essa decisão que foi proferida no Supremo Tribunal Federal, e uma decisão que já vinha um julgamento que já havia sido iniciado no ano passado, há quase um ano, e, em razão de pedidos de vista, isso retorna ao plenário do Supremo Tribunal Federal com a decisão definitiva nesta quinta-feira. Destaque da sessão plenária da quinta-feira. Vamos voltar ainda nesta edição a este assunto, na cobertura da sessão plenária da quinta-feira. Agora vamos ver como foi a sessão plenária da quarta-feira. O presidente afastado da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, será alvo de mais uma ação penal no Supremo Tribunal Federal por ser suspeito de receber propina em troca de apoio político e manter o dinheiro não declarado em contas secretas na Suíça. A decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal, na sessão plenária desta quarta-feira, nós vamos ver agora na reportagem da TV Justiça. O plenário analisou o inquérito em que a Procuradoria-Geral da República acusou Eduardo Cunha de ter cometido 4 crimes: corrupção passiva, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e declaração falsa em documento eleitoral. O deputado afastado da presidência da Câmara teria recebido mais de 5 milhões de reais em propina em troca de apoio político ao diretor internacional da Petrobras, Jorge Zelada. Cunha teria recebido vantagem indevida em uma negociação de um contrato da estatal para a compra de um campo de petróleo em Benim. Segundo a PGR, o denunciado e a esposa dele, Cláudia Cruz, mantinham contas secretas no exterior, irrigadas com dinheiro ilegal. Os valores não foram declarados às autoridades brasileiras e nem à Justiça Eleitoral. Além disso, o parlamentar e a família dele teriam tido despesas supostamente pagas pelas empresas beneficiadas em contratos com a Petrobras. Há documentos que comprovam também a utilização de cartão de crédito da Corner Card para pagamento de contas milionárias em restaurantes, hotéis, lojas de luxo, realizadas por quem? Pelo acusado Eduardo Cunha, esse que nega a titularidade dessas contas, mas o dinheiro irriga suas despesas. E seus familiares no exterior. Valores absolutamente incompatíveis com seus rendimentos lícitos aqui declarados. Por exemplo, em apenas 9 dias, o denunciado Eduardo Cunha gastou a quantia equivalente a R$ 169.545,58, destacando-se que, na época, o denunciado Eduardo Cunha declarou receber
como renda e por salário a quantia de R$ 17.794. A defesa do deputado apresentou 4 argumentos para que a acusação não fosse recebida pelo plenário. Os 2 primeiros foram rejeitados por unanimidade e os outros 2 por maioria. Apenas o ministro Marco Aurélio considerou que esses 2 pontos poderiam ser relevantes: a falta de registro em áudio e vídeo de uma delação premiada e a não tradução de todos os documentos enviados pela Justiça Suíça, que também investiga crimes cometidos por Eduardo Cunha. A defesa reitera aqui o pedido formulado para que essas traduções sejam juntadas aos autos em respeito ao comando do artigo 236 do Código de Processo Penal, bem como, pelo menos, a mídia existente com o registro audiovisual do depoimento do delator Pedro Barusco, porque, senhores ministros, a qualquer cidadão, inclusive a Eduardo Cunha, deve ser garantido o tratamento isonômico e a garantia da paridade de armas. Na sequência, o relator ministro Teori Zavascki começou a analisar a existência de indícios de autoria dos crimes para o recebimento da denúncia e concluiu que há elementos suficientes para a abertura dessa nova ação penal contra o deputado. A omissão dos valores existentes nas contas, nas declarações de bens, foi para fins eleitorais, uma vez que o denunciado não teria como justificar a existência de tais valores depositados no estrangeiro, que são totalmente incompatíveis com o seu patrimônio. Os elementos colhidos confortam sobejamente o possível cometimento de crime de corrupção passiva majorada por parte do denunciado, ao se incorporar à engrenagem espúria protagonizada pelo diretor internacional da Petrobras, Jorge Luiz Zelada, que é funcionário público para os fins do artigo 327 do Código Penal, bem como dela se fazendo beneficiário, tal como descrito na denúncia. Todavia, apesar de não ser aqui, como eu digo, o momento próprio para definições de tipicidade, parece adequado, desde logo, excluir da denúncia, ora recebida pelo meu voto, a causa de aumento do artigo 327, parágrafo 2º do Código Penal, e incabível pelo mero exercício de mandato parlamentar, sem prejuízo das circunstâncias contempladas no artigo 317, parágrafo 1º. Eu cito a jurisprudência do Supremo nesse sentido, inclusive um precedente aqui recente no inquérito 3983, onde também se excluiu essa causa de aumento numa situação semelhante. Eu digo mais, finalizando esse tópico, as controvérsias relativas ao modo pelo qual o acusado teria garantido a sustentação do esquema de propina, bem como de que forma teria ele beneficiado a operacionalização dos recebimentos efetivados por João Augusto Henriques e não colocado obstáculo para que se realizassem, diz respeito ao julgamento do mérito da ação penal. Aliás, sabe-se que a sentença, o momento próprio para dar definição jurídica ao quanto apurado e comprovado durante a instrução. Então, eu penso que, para efeito de recebimento de denúncia, nós temos aqui indícios suficientes de autoria e materialidade quanto ao crime de corrupção. Os ministros também julgaram um recurso da defesa da esposa do deputado, Cláudia Cruz, e da filha dele, Daniela Cunha. As duas pediam que a ação não fosse desmembrada, ou seja, queriam também ser julgadas pelo Supremo Tribunal Federal. O relator negou o pedido, argumentou que só em casos excepcionais o STF julga réus sem prerrogativa de foro. Eu acho que, em boa hora, o tribunal, a partir, sobretudo, de manifestações do ministro Marco Aurélio, resolveu estabelecer apenas como exceção das exceções a manutenção de foro por prerrogativa de quem não tem foro por prerrogativa. Essa orientação eu tenho adotado e tenho decidido monocraticamente. Em muitos casos, em alguns casos, tem recurso, normalmente esse recurso é para a turma tem referendado essa orientação, e eu penso que não há razão nenhuma para abrirmos a exceção nesse caso, de modo que eu nego provimento aos agravos regimentais. Ele foi seguido pela maioria, com exceção dos ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes. No julgamento do inquérito 3997, segunda turma, relator ministro Teori Zavascki, na data de ontem, caso Nelson Melry e filhos, a imbricação das condutas supostamente praticadas pelos investigados
integrantes de um mesmo núcleo familiar, foi um dos fatores para se justificar a unidade do processo sob guarda no Supremo Tribunal Federal. Portanto, por coerência com o voto que já proferi no inquérito 2471 de 2010 e por entender que este caso se enquadra em uma das situações excepcionais em que a jurisprudência da Corte recomenda a manutenção da unidade do feito, meu voto é pelo provimento do agravo regimental, afastando assim o desmembramento deferido, sem prejuízo, obviamente, de revisitar a matéria em oportunidade futura, caso fique demonstrada a imprescindibilidade da medida frente aos requisitos do artigo 80 do Código de Processo Penal. Considerando esses aspectos e a zona gris e uma certa discricionariedade dos fundamentos trazidos pelo ministro Toffoli, eu vou pedir todas as vezes ao ministro relator e também na linha do que eu votei ontem acompanhar o ministro Toffoli. No tocante ao terceiro agravo regimental no inquérito 4146, por maioria negaram provimento a este agravo, vencidos eminentes ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes, com argumentos muito ponderáveis. Na questão da aceitação da denúncia no inquérito propriamente dito, como nós vimos, Karina, houve uma aceitação parcial do ministro relator Teori Zavascki, no que foi acompanhado pelos demais ministros. Eu gostaria de fazer uma pergunta a esse respeito, mas daqui a pouquinho, quando nós voltarmos para o segundo bloco do nosso programa Plenárias de hoje, com os destaques da semana, o que incluirá também a sessão plenária desta quinta-feira, logo depois do intervalo. Neste segundo bloco do nosso programa Plenárias de hoje, nós vamos ver como foi a sessão plenária desta quinta-feira, com decisão importante. Karina, mas antes vamos voltar um pouquinho à sessão plenária desta quarta-feira. Tivemos, como vimos no bloco anterior, a citação da denúncia apresentada em inquérito, em mais um inquérito contra o deputado Eduardo Cunha, que se transforma em ação penal. O voto do ministro relator Teori Zavascki foi no sentido da aceitação parcial em relação àquele conjunto de denúncias que foram apresentadas. O que significa exatamente isso? Foram 4 os crimes pelos quais o Procurador-Geral da República acabava imputando supostamente praticados a Eduardo Cunha. Mas em um deles, no caso da corrupção passiva, ele pedia inclusive que fosse considerado pelos ministros uma causa de aumento de pena prevista no artigo da corrupção passiva, que diz que a pena pode ser aumentada caso ele seja detentor de um cargo em comissão ou exerça alguma função pública. E o ministro Teori Zavascki acabou rebatendo e refutando esse argumento no sentido de que não se trata de uma causa de aumento automática pelo fato dele exercer um mandato político, que essa causa de aumento deve incidir no tipo penal. Então, ele acabou afastando apenas esse pedido feito na denúncia para acatar os demais que foram a acusação, né, dos crimes de corrupção passiva, falsidade ideológica para fins eleitorais, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Apenas nesse tópico é que acabou gerando o recebimento parcial dessa denúncia. Mas vamos dizer assim que 95% do que foi argumentado na denúncia acabou sendo aceito pelo plenário do Supremo Tribunal Federal e Eduardo Cunha passa a responder a mais uma ação penal aqui no Supremo Tribunal Federal. Sessão plenária da quarta-feira, agora neste segundo bloco vamos para a sessão plenária da quinta-feira. O Supremo Tribunal Federal decidiu naquela sessão que tráfico privilegiado de drogas não deve mais ser considerado crime hediondo. Uma mudança, inclusive, nos rumos deste julgamento, que já havia começado anteriormente e que foi retomado com a apresentação do voto vista do ministro Edson Fachin. Esse voto acabou conduzindo, a partir de uma mudança de posição do próprio ministro, que já havia votado antes, mas pediu vista, a modificação acabou sendo acarretada também nos votos de outros ministros. O resultado é que nessa situação que foi prevista, se enquadram os presos que são réus primários, têm bons antecedentes e não participaram de organização criminosa. Eles representam quase metade dos condenados por tráfico no Brasil. O plenário julgou um habeas corpus em que 2 homens condenados por tráfico privilegiado de drogas questionavam o prazo para pedir a progressão da pena. Pela lei de drogas, o réu que comete esse crime, o tráfico privilegiado, pode ter a pena diminuída se for primário, tiver bons antecedentes e não participar de organização criminosa. Um levantamento do Conselho Nacional de Justiça aponta que 45% dos presos por tráfico no Brasil cumprem esses requisitos. São geralmente pessoas que foram usadas por traficantes para transportar pequenas quantidades de droga.
A ministra relatora, Carmen Lúcia, reforçou o voto e lembrou que a maioria das mulheres que cumprem pena nos presídios do país cometeram o crime nessas condições. Eu tenho um dado de já chegando a 70% de mulheres que são apenadas exatamente ou aprisionadas exatamente por causa da questão das drogas. Mas apenas para chamar a atenção de que, até mesmo sobre esse aspecto, esse é um julgamento com a importância social de enorme gravidade, porque nós temos as mulheres com filhos que ficam aprisionadas porque o crime é hediondo. A maioria delas sofreram sanções desproporcionais relativamente às ações praticadas, sobretudo considerada a sua participação menor nessa atividade ilícitas. Muitas mulheres participam como, entre aspas, simples correios ou mulas, ou seja, apenas transportam a droga para terceiros, ocupando-se, o mais das vezes, em mantê-la no ambiente doméstico em troca de alguma vantagem econômica. O tema já tinha sido discutido em uma sessão anterior. Na última votação, 6 ministros haviam decidido por manter o caráter hediondo do crime. O ministro Fachin era um deles, mas pediu vista. E na sessão de hoje, reajustou o voto para seguir a relatora. Configuraria flagrante desproporcionalidade. Isto porque, sob todos os ângulos elencados, o ordenamento jurídico confere ao delito tráfico minorado, segundo a perspectiva da quantidade de pena, tratamento que, em nosso ver, não se coaduna mesmo com a agressividade íncita à hediondez por equiparação. Considerando que a intensidade do tratamento penal deve guardar a uniformidade por parte do legislador e, à luz das demais respostas penais e institutos processuais, depreendo nesse reexame que fiz que a equiparação a crime hediondo não alcança o delito de tráfico na hipótese de incidência da causa de diminuição em exame. Ao contrário, visto que tal consequência jurídica se amoda ao sentido da causa de diminuição, destinada a conferir tratamento penal diferenciado ao agente episódico, consistente em rigor arrefecido que destoa das características inspiradoras dos delitos hediondos e equiparados. E é nessa linha que, no caso tráfico de drogas, o encarceramento não é uma opção legislativa marcante na hipótese dos agentes episódicos. E, portanto, parece-me que não observaria a Constituição a unidade do sistema jurídico caso a norma atribuísse hediondez dissociada das demais nuances da infração penal, que derivam de decisões do próprio legislador. E, nesse contexto, a partir de um juízo conglobante, compreendo no reexame que fiz que não se verifica hipótese de hediondez equiparada. Após o voto do ministro Fachin, outros 6 ministros fizeram o mesmo e votaram com a relatora. Isso significa que os condenados por tráfico privilegiado passam a ter direito ao benefício do indulto e podem pedir a progressão da pena mais cedo, após cumprirem apenas 1/6 e não mais 2/5 da pena, como no caso dos crimes hediondos. Essa decisão pode ajudar a reduzir a superlotação do sistema carcerário brasileiro. Foram vencidos os ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli e Luiz Fux. A redação da Lei de Drogas, ela considera privilegiado um tráfico que é realizado por um freelancer. Não existe mais isso. Não existe traficante autônomo de drogas. Ele está sempre vinculado a uma organização criminosa. Karina, o que foi considerado como deixando de ser crime hediondo não é o tráfico, não. É especificamente uma modalidade muito específica que é o chamado tráfico privilegiado. É essa causa de diminuição da pena em razão das circunstâncias, das qualidades pessoais do agente. Réu primário, bons antecedentes, que não se dedique à atividade criminosa e que não esteja inserido dentro de uma organização criminosa. E, nesse sentido, o ministro Luiz Fux, acabamos de ver na sua manifestação, que isso não existiria, né? Não existiria esse freelancer, esse traficante autônomo. Ele sempre estará inserido numa organização criminosa. Mas o fato é que o legislador, ao criar essa hipótese, ele não quis dar as sanções que se pretendia para o crime hediondo quando surgiu a legislação. Então, nesse sentido, acabou sendo mantida a decisão, revertida a decisão do Superior Tribunal de Justiça,
que entendia que também, mesmo no caso de diminuição de pena, na causa de diminuição de pena, deveria ser considerado esse tráfico privilegiado como crime hediondo. Mas o Supremo, em razão desse reajustamento dos votos do ministro Fachin, que já havia votado e na sessão dessa semana acabou evoluindo o seu voto, diante de ponderações feitas por outros ministros em sessões anteriores, também a ministra Rosa Weber e também o ministro Teori Zavascki, que acabaram reajustando o voto, modificando o entendimento, portanto, da Corte. Então, um placar, não é que a gente sempre diz, que estava no sentido de manter a hediondez do tráfico privilegiado, acabou nessa quinta-feira sendo revertido em razão desse reajustamento e de uma maioria formada, ficando vencidos apenas ministro Dias Toffoli, Marco Aurélio e Luiz Fux, que consideravam como crimes hediondos. Acompanhando o voto da relatora ministra Carmen Lúcia, que foi proferido antes. Exatamente, que já havia sido proferido no ano passado, quando do início desse julgamento. Estes foram os destaques da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. Karina, na próxima semana já temos encontro marcado, na última semana de trabalhos deste primeiro semestre de 2016. E com a expectativa de 3 diretos do plenário na próxima semana, na quarta, quinta e na sexta-feira e no final de semana com plenárias. Obrigado pela sua companhia, como sempre, e continue conosco na TV Justiça.